Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um devocional. Que Deus ele possa estar abençoando nesse momento a vida de todos vocês que me assistem e vão assistir esse vídeo, que serão alcançados através desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Irmãos, hoje no nosso devocional, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pensamento e uma visão acerca de algo que está escrito na palavra de Deus. Todos nós sabemos que nós devemos ser como crianças, se nós quisermos entrar no reino dos céus. Porém, a palavra de Deus, como ela é rica, como ela é cheia de temas para nós estudarmos, ser criança na Bíblia também pode ter outro sentido. Nós devemos ser como crianças, como Jesus Cristo falou, para entrar no reino do céu nós devemos ser como crianças. Isso é fato, isso não se tira da palavra de Deus, é claro, de maneira nenhuma. Porém, todavia, entretanto, existe também outra passagem bíblica que fala acerca do crente ele ser criança, só que não fala em um sentido bom, fala em um mau sentido. Eu tenho procurado ler um pouco, estudar um pouco das cartas de Paulo aos Coríntios, e Paulo ele vai tratar de cerca de vários problemas que havia na igreja de Corinto, e um dos problemas era a divisão que havia na igreja, que era e tinha os partidos naquela igreja, né? E Paulo vai dizer que os partidos que eu digo é o partido de Paulo, o partido de Apolo, de Pedro, tinha até o partido de Jesus, como se a igreja estivesse dividida. Mas na cabeça de alguns irmãos da igreja de Corinto, a igreja estava dividida. Mas ela não estava, nunca vai estar. Cristo não está dividido, é o que Paulo vai dizer depois. E Paulo vai dizer mais na frente que aquelas divisões, aquelas dissensões, aquelas brigas são causadas porque aqueles crentes são ainda infantis. Eles são crianças espirituais. Eles são carnais. Paulo fala isso algumas vezes na primeira carta aos Coríntios, que aqueles irmãos são crianças espirituais. E também em Hebreus também vai ter algo que vai falar nesse mesmo sentido, que os ouvintes, as pessoas a quem a carta aos Hebreus foram endereçadas, ainda são crianças e eles não estão preparados para receber aquilo que o autor queria falar para eles mais profundamente acerca da palavra de Deus. Então nós devemos ser crianças. Devemos ter a inocência de uma criança em um bom sentido. Devemos ter todas as qualidades boas que uma criança tem, de acordo com Jesus. Porém, nós também não devemos ser crianças no que diz sentido ao entendimento. Nós não devemos ser crianças no que diz sentido ao conhecimento da palavra de Deus. Tem coisas que a criança ela não vai entender, mas que o adulto em Cristo ele deve entender. E eu tenho percebido, irmãos, que para que a pessoa vamos usar a expressão, ela cresça espiritualmente, vai ser impossível que você cresça espiritualmente se você não estudar a palavra de Deus. Você crescer espiritualmente, você começar a entender as coisas da palavra de Deus, os temas da palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus, isso só vai acontecer quando você estiver de fato, de verdade, disposto, meu irmão e minha irmã, a estudar a palavra de Deus. Enquanto você não estiver disposto a estudar a palavra de Deus, a de fato e verdade ser um estudioso, um estudante da palavra de Deus, você vai continuar sendo criança, como o próprio Paulo diz, eu não vou lembrar agora em qual livro está, mas ele diz que nós não podemos ser como crianças, levados por qualquer vento de doutrina. Na edição eu coloco aí para vocês verem. Nós não podemos ser como crianças, levados por qualquer vento de doutrina. E a pergunta que eu faço nesse momento para os irmãos, para você que está me assistindo é: você tem sido uma criança espiritualmente? No que diz sentido de não conhecer a palavra de Deus, de não estudar a palavra de Deus, de acreditar em qualquer coisa que lhe é falado? Ou você tem de fato e verdade procurado estudar a palavra de Deus? Irmão, chega um momento na vida do crente que ele tem que crescer. Chega um momento na vida do crente que ele tem que esquecer aquilo que ele aprendeu, muitas vezes até de errado, às vezes até na igreja, interpretações erradas, coisas erradas, pontos de vista errados que às vezes você tem que se desfazer disso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino pensava como menino, mas logo quando eu cresci deixei as coisas de menino de lado, agora eu devo agir e pensar como homem. Contextualizando o que Paulo ele falou também para os irmãos da igreja de Corinto. Veja que há essa analogia entre a vida física e a vida espiritual. Quando a gente era criança, tudo que falavam para nós a gente acreditava.
mas a gente vai crescendo e nós vamos formando as nossas próprias faculdades mentais, vamos decidindo no que é que a gente vai acreditar, vamos decidindo quais são nossos gostos, nossas peculiaridades, e assim também deve ser na nossa vida espiritual. Nós devemos crescer espiritualmente. Nós devemos crescer na graça, no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Essa é a única forma de você crescer, de você deixar de ser uma criança espiritual em um mau sentido, como diz a palavra de Deus. Você deve estudar a palavra de Deus para que você cresça e você se torne um adulto em Cristo, uma pessoa amadurecida, um crente maduro, que conheça a palavra de Deus, que não se escandalize, que esteja disposto a ajudar, a dar entendimento àqueles que não têm. Mais uma vez a palavra se volta para você que está me assistindo. Você tem sido um crente maduro? Você tem sido de fato e verdade uma pessoa que tem buscado o conhecimento da palavra de Deus? Você tem sido, meu irmão e minha irmã, uma pessoa que de fato e de verdade tem buscado e procurado aprender com o Senhor Jesus? Saiba que esse é o seu dever. Jesus Cristo não chamou você para que você estacione, seja a vir e ter um bebê, uma criança espiritual. Você deve estudar a palavra de Deus. Você deve aprender a palavra de Deus. Você deve deixar para trás tudo aquilo que uma criança espiritual faz. Birras, contendas, invejas, orgulho, tudo aquilo que você trouxe quando você veio do mundo, você tem que se desfazer. Esse velho homem ele tem que morrer. E isso acontece quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai nos mudando a cada dia, pouco a pouco. Cresça espiritualmente, meu irmão. Esse é o conselho de Deus para você neste dia. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.